Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha vida e rogo ao Espírito Santo de Deus que me use neste local, púlpito da Primeira Igreja Batista de Cacoal. Um local onde é exclusivo da verdade, da palavra de Deus, que é verdadeira e absoluta. Me ajuda, Senhor, neste momento. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço à igreja em nome do pastor e da diretoria que me dá essa oportunidade de falar da tua palavra. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estudamos este salmo, Salmo 117. Quando ouvimos a ministração dele, que o ministro da palavra no momento leu, eu fiquei pensando, dois versículos, como é que ele vai passar tanto tempo? E levaram-se em torno de 40 minutos a ministração dessa palavra e no final 5 pontos de apoio e de direção para a aplicação dela na nossa vida. Eu vou estar lendo, em seguida vamos fazer um comentário e perceber a grandeza de um salmo tão curto. O menor salmo da Bíblia, o menor capítulo da Bíblia, 2 versículos apenas. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Capítulo 1, versículo 1, irmão Cláudio. Vamos estar lendo juntos. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. 2. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. O Salmo é o mais curto da Bíblia, composto apenas por 2 versículos. E apesar da sua brevidade, ele carrega uma mensagem poderosa e universal, um chamado à adoração ao Senhor por todas as nações. O convite que Deus faz, a ordem que nos é dada pela palavra de Deus. Louvai ao Senhor, não apenas com cântico, mas com o seu procedimento, com as palavras que saem da sua boca, com os contatos que você tem, com o trabalho que você faz. Tudo isso você tem que... Eu já fui ensinado assim, tudo que você for fazer, seja feito para a glória do Senhor. Em forma de louvor, você tem que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 117 foca no chamado universal para louvar a Deus por sua imensa misericórdia e fidelidade. A sua fidelidade eterna estende o louvor de Israel para todas as nações.
pois o amor e a verdade de Deus são sempre manifestando-se sempre na sua obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos une, que une os povos. Jesus é a união, é a força, é o nosso Salvador. Convidando todos à adoração e à entrega a Deus que age com poder e amor inabalável. Eu não sei se você percebe às vezes na sua vida, você vai dirigindo, você está limpando a casa, você está no meio de tanta gente às vezes, não só na igreja, e você descobre que o seu coração, a sua mente está louvando a Deus. Você está cantando um hino, você está dirigindo e vendo a paisagem, mas no seu íntimo você está cantando um hino. Você está louvando o nome de Deus. Os temas centrais deste salmo são a sabedoria de Deus, a magnitude da sua benignidade e a eternidade da sua verdade. Ele se apresenta como um hino de louvor que transcende barreiras culturais, que transcende limites geográficos, que transcende culturas, convidando toda a criação a exaltar o Criador. O Salmo 117 não detalha um evento histórico específico. Sua natureza exortativa é a menção de todas as nações e de todos os povos. Apontam para um contexto de reconhecimento da universalidade, do poder e da bondade de Deus. Em 2 versículos, Deus nos ensina tanta coisa, o nosso modo de vida, como devemos agir diante de Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Nesse final de ano, nós ouvimos muitas palavras que as pessoas dizem, Feliz Ano Novo. E a palavra feliz é quando alguém fica feliz por sua causa. É quando você faz, vou dar um exemplo claro aqui. Você prescreve algum medicamento, faz uma atividade cirúrgica numa pessoa e depois você encontra ela. Ela diz, doutor, esse remédio foi tão bom, essa cirurgia, esse tratamento foi tão bom que eu estou feliz. Olha, vale mais essa palavra do que o pagamento que foi feito para esse serviço. É quando alguém fica feliz por sua causa. Rogamos a Deus que, em todos os momentos da nossa vida, nós sabemos muitos hinos do cantor cristão e sempre eu acredito que no seu trabalho e no que você está fazendo, você está cantando o hino de louvor a Deus. Este salmo, portanto, pode ser visto como um prenúncio dessa inclusão, um eco da promessa de que a luz de Deus alcançaria as extremidades da terra. A ênfase na verdade do Senhor, que dura para sempre, ressoa com a fidelidade de Deus em seus pactos e em sua palavra. Essa palavra pacto e palavra são palavras que são escritas muitas vezes nas Escrituras Sagradas. O Salmo 117 é um convite à adoração ao Deus único em 3 pessoas. E nós sabemos quais são as 3 pessoas. Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. A benignidade de Deus, que é grande para conosco, encontra sua expressão máxima no sacrifício redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Filho que demonstrou amor incondicional do Pai para a nossa salvação. A verdade do Senhor que dura para sempre refere-se à fidelidade imutável de Deus em sua promessa, em sua natureza, confirmada pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos ensina como aprender a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina como viver a palavra de Deus. Para nós crentes, este salmo serve como um lembrete de uma adoração que não é exclusiva a um grupo ou nação, mas a um chamado universal. Devemos cultivar com um coração grato pela imensa benignidade de Deus em nossas vidas, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, na nossa vida profissional. Reconhecendo que a sua verdade e o fundamento sólido em um mundo com constante mudança. O mundo tem mudança, as coisas mudam de valores. Uma coisa vale tanto hoje, outra amanhã. A palavra de Deus não muda, é sólida. É como uma rocha em que a nossa vida está estruturada, que é Jesus Cristo. A aplicação prática reside em que vivermos de forma a glorificar a Deus em nossas ações, nossas palavras, nosso testemunho, e que a sua bondade e verdade para aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser referência para as pessoas como Cristo é para nós. Independente da religião daquele que estamos conversando, em comunhão, devemos demonstrar temência e obediência à palavra de Deus. Independente de quem seja que esteja ao nosso redor, pessoas de países diferentes, pessoas diferentes, de família diferente, nós devemos demonstrar a presença de Jesus na nossa vida e que essas pessoas não precisamos saber da crença dela. Devemos mostrar essa referência de Jesus na nossa vida. Quando nós visitamos uma construção civil, uma construção grande, aí você ouve a conversa dos pedreiros, dos ajudantes, dos auxiliares, e você, que tem a palavra de Deus no nosso coração, eu não sei como você vai identificando, aquele não é crente, aquele ali é crente. E as pessoas observam a nossa vida. Eles sabem quando nós estamos saindo da nossa casa, porque os nossos vizinhos veem. Naquele domingo, todo domingo aquele rapaz, aquela moça sai daquela casa e eles sabem para onde vão. Olha, vão para a igreja. Nós somos observados. A aplicação prática reside em vivermos de forma a glorificar a Deus em nossas palavras e ações, sendo testemunho da sua bondade e verdade para todos que estão em nosso redor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 11, está escrito: E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o a todos os povos. Na carta de Paulo aos Romanos.
Este versículo cita diretamente o Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. E conecta a inclusão dos gentios na salvação através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usa este salmo para demonstrar que a promessa do Antigo Testamento de que as nações louvariam a Deus se cumpre na igreja, composta por gentios e judeus. Isso realça a universalidade do chamado à adoração e a amplitude do plano redentor de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, versos 9 e 10, está escrito: depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Isso vai acontecer, meus irmãos. Isso vai acontecer. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Uma grande multidão de vestes brancas e palmas de palmeiras nas suas mãos. Você sabia que você está já inserido nessa grande multidão incontável? Que coisa bela, que coisa maravilhosa. Você ter certeza que você fará parte daquela grande multidão. A palavra diz que é incontável, é muita gente. Um corpo glorificado. Mais alvo que a neve diante de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Você faz parte desse grupo. Louvado seja Deus. E nós vamos clamar, juntamente com aquele povo, juntamente com os nossos irmãos em Cristo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui o apóstolo João, ele tem uma visão da multidão incontável que está diante do trono de Deus e do Cordeiro. É uma visão celestial maravilhosa. E você está no meio dessa multidão, vestido de branco, com a palmeira na mão, louvando a Deus. Louvando a Deus. Vamos louvar a Deus, não só com cântico, com a nossa vida, como esposo, como pai, como profissional e como filho de Deus. Ele descreve essa missão como sendo de todas as nações, tribos, povos e línguas que clamam em alta voz. Todos vão dizer isso. A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. É isso que nós vamos falar naquele momento. E os demais louvores que nós vamos cantar. Na orquestra, no coral celestial, vestidos de branco, fazendo parte desse número de salvos incontáveis. Esta imagem apocalíptica, que está escrito em Apocalipse, é a consumação do que o Salmo 117
antecipa. Um louvor universal e eterno a Deus, vindo de todos os cantos da terra, unidos na adoração ao Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ambos os textos enfatizam a unidade do povo de Deus em sua adoração. O Salmo conclama a todas as nações e a todos os povos para louvarem a Deus, mostrando que o louvor não é exclusivo de um povo, mas de um chamado global. Essa é a semente que é plantada no nosso coração. A fidelidade do Senhor é constante e inabalável, sendo a base para a confiança e o relacionamento com Ele. Ele mesmo, em meio às nossas limitações, nos enche dessa palavra, nos enche dessa semente. E a semente é uma coisa maravilhosa, que reproduz e nos alimenta, alimenta os animais. E nós devemos ter zelo com a semente, que a melhor semente é a palavra de Deus. Mas o produtor rural, ele vai comprar uma semente, ele procura semente de melhor qualidade. Ele simplesmente não pega essa semente e joga no campo. Ele faz uma análise de solo para identificar as carências que existem naquele solo. Normalmente, o resultado é de os macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo e potássio. Faz-se análise, observa-se que há necessidade de os percentuais desses 3 elementos químicos para que a planta dê bons resultados, dê bom fruto. Mas tem ainda um problema. Às vezes a acidez desse solo não deixa esses elementos químicos ajudarem na produção daquela cultura. O solo está ácido e precisa de uma correção. Precisa de calcário dolomítico. É um produto químico também que corrige a acidez do solo. A palavra de Deus é a melhor semente. E o meu coração é o solo que ela é implantada. Como está meu coração? Eu faço uma análise dele, como o produtor faz da terra, para ver se há mágoa, ressentimento, ódio, ganância, vingança, tudo que é ruim. Você tem que fazer uma análise e tirar, porque senão a semente que é a palavra de Deus não gera. Ela não reproduz, não ajuda na produção. Precisamos corrigir a acidez do nosso coração. Lembrando que quando eu tenho ódio do irmão na igreja, a igreja sabe. A igreja observa. Eu tenho ódio, tenho mágoa e estou na igreja. O fruto dessa palavra aqui não germina, não aumenta a produtividade, porque o meu solo está ácido. Nós temos que ter consciência de quando dos nossos relacionamentos não estão bem, a igreja também não vai bem. Porque nós somos a igreja. Nós precisamos, o pastor tem falado muito em perdão aqui. É perdão genuíno olhar para o olho do Bira e com coragem olhar dentro do meu olho e o olho do meu irmão. E saber que nós temos diferenças. Nós temos diferenças. Nós podemos ofender um outro com palavra. Mas a palavra de Deus nos chama a louvar a Deus com palavra também. A louvar a Deus com cântico. A louvar a Deus com trabalho. A louvar a Deus
com a nossa vida e a nossa conduta. E o propósito final é que as pessoas vejam, valorizem e se alegrem na glória de Deus. Amém? Essa mensagem é a que eu tinha para passar para os irmãos. Obrigado pela confiança, pastor, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.